Olá a todos, meu nome é Matheus Augusto Andrade Costa, eu sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí e hoje eu venho apresentar o trabalho desenvolvido na disciplina de Melhoramento Genético Vegetal, sob orientação do professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho. E meu trabalho é sobre o melhoramento do milheto para cobertura de solo e fator de reprodução de nematóides. Então, uma breve introdução. Nome científico: Penicetum glaucum. O milheto pertence à família das gramíneas. Surgiu entre 4.000 e 5.000 anos atrás ao sul do deserto do Saara, de onde foi levado para a Índia a partir dos anos 2000 a.C., tendo assim gerado genótipos distintos dos originais africanos. Então, é uma planta capaz de tolerar estresse hídrico. Ela possui capacidade de se desenvolver em solos com baixa fertilidade natural, principalmente baixo fósforo, níveis relativamente altos de alumínio tóxico e na deficiência de molibdênio. Ela também tem capacidade de sobreviver em solos com baixa capacidade de retenção de água, baixo índice de pH e altas temperaturas. É uma planta de alta rusticidade. Então, as características agronômicas. O milheto é uma planta anual de clima tropical, apresenta crescimento ereto, com porte alto, podendo atingir até 5 metros de altura, quando cultivado no verão. Em período de safrinha, admite até 1,5 m, 1,80 m. Então, a capacidade de produzir grãos, mesmo em condições extremamente secas e em solos com baixa fertilidade, e também ela possui boa resposta à adubação com solos com maior capacidade de retenção e boa disponibilidade hídrica. Então, é indicada para a prática do plantio direto, assim como do uso de forrageiro. O plantio ele pode ser a lanço ou pode ser na linha. Fator de reprodução dos nematóides. Então, a cultura do milheto ela tem uma importante função na rotação de cultura, pela alta disponibilidade de palhada para a cultura subsequente e por não ser hospedeira de nematóides. Então, a cultura ela ajuda a diminuir os níveis de ataque de nematóide e aumenta também a produtividade da soja, como por exemplo. Então, características morfológicas. Os colmos eles são densamente lisos, abaixo da panícula, e normalmente entre 1 a 2 centímetros de diâmetro e podendo apresentar ramificações secundárias e terciárias a partir das gemas laterais. Possui abundante folhagem, perfilhamento ele pode ocorrer dos tipos primário, basal, secundário e nodal. As folhas são longas, de superfície lisa ou superfície pilosa e com lígula pilosa. As lâminas foliares são lanceoladas, um comprimento de 90 a 100 centímetros. A nervura pode ser proeminente ou não, tombada ou para cima. A panícula é rígida e compacta, cilíndrica, cônica ou de forma espiralada, com diâmetro de 2 a 3 centímetros e comprimento de 15 a 45 centímetros. A raquis é ereta, cilíndrica, sólida e frequentemente com espessura de 8 a 9 milímetros e sem ramificações. As sementes possuem a coloração cinza, marrom, púrpura, marrom amarelada ou cinza clara. Vai depender da variedade. Então, as características de interesse no programa. A gente está buscando alta produtividade de palhada, a redução de nematóides, a tolerância ao déficit hídrico, ciclo precoce a médio e a reciclagem de nutrientes. A fenologia do milheto. Então, fase de crescimento 1. O estágio 0 tem a emergência das folhas, de 2 a 3 dias após a semeadura. No estágio 1, 3 folhas, de 3 a 7 folhas após a semeadura. No estágio 2, 5 folhas, de 7 a 14 dias após a semeadura. Estágio 3, iniciação da formação da panícula, 14 a 21 dias após a semeadura. Aí vem para a fase de crescimento 2. Estágio 4, folha bandeira de 21 a 28 dias após a semeadura. Estágio 5, que é o estágio do emborrachamento, de 28 a 35 dias após a semeadura. Estágio 6, 50% do florescimento, então de 35 a 42 dias após a semeadura. Fase de crescimento 3. Estágio 7, estágio de grão leitoso, 42 a 49 dias após a semeadura. Estágio 8,
estágio de grão pastoso e farináceo, de 49 a 56 dias após a semeadura. Estágio 9, a maturidade fisiológica ou a formação da camada preta, 56 a 63 dias após a semeadura. Então, obtenção de variedades. O cruzamento que foi utilizado é o cruzamento convergente, o narrow cross, cruzamento em que a distância genética entre os genitores é pequena, ou seja, os genitores são aparentados. Então, espera-se que, nesses cruzamentos, as combinações alélicas favoráveis sejam preservadas e que os pequenos ganhos genéticos obtidos na população com alto desempenho médio representem um incremento real em relação aos genitores. Então, aqui nós temos as variedades e as características de interesse agronômico. A variedade comum é a cobertura do solo, a IPA bulk ela tem aptidão para a produção de forragem, a sintético 1 é adaptada para a produção de grãos, a BN2 aptidão para a produção de forragem, a BRS 1501 adaptada para a produção de massa, a ENA 1 é a produção de palha de grãos, a BRS 1503 é a aptidão para a produção de forragens e a ADR 300 é a redução de nematóide, assim como a ADRG 9500 também é para a redução de nematóides. Então, método de seleção. Método de população, também conhecido como método bulk. O desenvolvimento do método de população inicia-se como cruzamento de 2 genitores selecionados conforme o objetivo do programa. As plantas F1 são conduzidas de forma a se obter grande número de sementes. Todas as sementes F2 colhidas nas plantas F1 são agrupadas e utilizadas para a obtenção da geração F2. A geração F2 deve ser conduzida na região a qual o futuro cultivar destinada ou em condições edafoclimáticas representativas daquela cultivar que deseja se obter. Então, por ocasião da maturação, as plantas F2 são colhidas em conjunto e uma amostra das sementes da F3 é utilizada para a obtenção da geração F3, que é conduzida à semelhança da F2. Esse procedimento é repetido até que o nível de homozigose desejado seja obtido. Outro método que foi utilizado é o método de Van der Klee, que é a seleção massal negativa gradual, visando a retirada de características indesejáveis. Então, aqui nós temos a obtenção de variabilidade por cruzamento com polinização cruzada, com todas as cultivares sendo as 9 selecionadas. Elas foram usadas no bloco de cruzamento, as 9 cultivares foram espalhadas de forma aleatoriamente para que houvesse cruzamento da polinização. Então, a estratégia de seleção. Com a obtenção dos resultados dos cruzamentos, realizaremos uma seleção massal positiva nas plantas que apresentarem característica agronômica desejáveis, levando em conta que a pressão exercida na seleção inicial é baixa. Então, um total de 20 plantas das 81 foram selecionadas. Então, a obtenção das sementes geradas a partir do cruzamento serão semeadas em distribuição de linhas de 50 metros cada, com 30 por 30 de espaçamento entre plantas. A profundidade do plantio entre 2 a 4 centímetros. Após o plantio das progênies, observou que 200 das plantas de milheto, apenas 120 plantas apresentaram potencial da cobertura do solo e redução de nematóides, com a seleção de 120 plantas na população F1. Então, aqui nós temos um exemplo do plantio realizado com as sementes de 120 plantas que foram selecionadas. Então, a partir da geração F2 até a geração F5, é realizada a colheita e o plantio das sementes realizadas um baixo nível de pressão. A partir do F5, a seleção massal passa a ser alta, e são escolhidas apenas aquelas variedades que estão dentro do ideótipo agronômico desejado, serão colhidos e abertas em linhas novamente. F6 e F7, a seleção aperta ainda mais, ficando somente com os melhores resultados. A variedade que apresentar o ideótipo agronômico desejado pelo melhoramento pode ser então selecionado para gerar uma cultivar, fazendo a modificação de semente e testando em no mínimo 2 locais durante 2 anos. Então aqui nós temos ali o exemplo, a geração F5 foi selecionada 5 linhas, passou para F6, na F6 foi retirada 4 linhas, na F7 ficou 3 linhas e foi selecionada a melhor para se gerar uma nova cultivar. Então, o esquema de melhoramento utilizado no projeto, o cruzamento das linhas, a seleção das progênies, a repetição até chegar à homozigose, a seleção das plantas superiores,
a comparação até chegar na homozigose total, até chegar no lançamento da variedade. Ensaios de DHE e VCU. Foi estabelecido que são necessários 3 anos de teste para avaliação em 2 locais de cada grupo de município para onde a cultura irá se destinar. Então, para se ter o controle de quanto o fator ambiente estará influenciado na cultura. Sendo a cultivar a ser obtida, está sendo direcionada para o mercado do Rio Grande do Sul, os testes devem ocorrer em Juiz e Júlio de Castilhos. As plantas precisam se apresentar diferentes, homogêneas e estáveis, e apresentar um valor de cultivo maior que o hoje apresentado, que apresenta no mercado. Então, antes do lançamento, é obrigatório cadastrar a futura cultivar no registro de cultivares do Ministério da Agricultura, pois diversas exigências devem ser atendidas, como obter o valor de cultivo e uso, caso haja o interesse na proteção de cultivares, os testes de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, TSTHE, devem ser realizados para a identificação dos descritores da cultivar e o registro do mesmo no Serviço de Proteção da Cultivares no Ministério da Agricultura. Então, as plantas devem ser conservadas pelo obtentor ou representante na mesma região geográfica onde foi realizado os testes de THE, para que assim possa ser lançada a cultivar do milheto IAF 753. Obrigado pela atenção.